Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Espero que sim. E hoje eu quero te convidar, em primeiro lugar, a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses é um livro depois de Filipenses, tá? Novo Testamento. Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 e 2, que está escrito assim: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Jesus Cristo está assentado à destra, à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aqui eu quero te chamar a atenção para algumas realidades. Está escrito assim no verso 1: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo. O que está falando dessa ressuscitação com Cristo? Se refere ao batismo nas águas. Quando nós fazemos essa confissão pública para as pessoas e para Deus, nós estamos ressuscitando com Cristo. Nós estamos reconhecendo que éramos pecadores, que tínhamos cometido coisas que desagradavam a Deus, mas sem conhecimento de que estávamos desagradando ao Senhor. E nessa confissão pública do batismo, nós escolhemos abandonar esses velhos hábitos de pecado, de concupiscência, de iniquidade, para andarmos nos caminhos do Senhor. Então nós vamos fazer uma espécie de confissão pública para a sociedade e para Deus. Nós vamos sair do império das trevas, do domínio do pecado, para estarmos no domínio e no controle do governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso que fala, portanto, se já ressuscitaste, já se batizou nas águas com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Jesus Cristo está assentado à destra de Deus, à direita de Deus, intercedendo por nós. E o escritor continua dizendo, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são terrenas. Sabe, é uma responsabilidade minha e sua nos mantermos focados em Deus. Sim, porque nós temos à nossa disposição inúmeros atrativos, inúmeras distrações. A distância de um clique. O celular na nossa mão é uma distração assim enorme, porque te dá todo tipo de variedade de coisas que você quer e até que você não quer. Chega ali como sugestão para você. Às vezes é um filme, às vezes é uma minissérie, às vezes é um conteúdo de alguém. Parece que o mundo todo deseja tirar a nossa atenção do que realmente é importante, nos atraindo para coisas supérfluas que às vezes não tem nada a ver conosco, com a nossa realidade, com a nossa vida. São coisas vãs, são coisas sem sentido, que não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa história. Mas quando aquilo aparece, nós investimos tempo, investimos esforços, energia para poder receber aquilo. Mesmo assim, nada disso, todo esse entretenimento, toda essa distração, todos esses conteúdos, nada disso é capaz de preencher-nos e satisfazer os anseios e dificuldades que eu e você trazemos no nosso coração. Às vezes nós fazemos essas atitudes, nós temos essas ações para poder fugir um pouco da nossa realidade, da nossa própria dor, achando que às vezes, se a gente sair daquele lugar em pensamento, em corpo, quando nós voltarmos, a nossa história, a nossa situação vai ser diferente. Isso é um engano, isso é uma mentira, que só atrasa você de ter consciência de que se você não se posicionar para resolver os seus problemas, eles não vão ser resolvidos sozinhos. Toda questão importante necessita que você pare tudo para resolver aquela situação, se ela estiver ao seu alcance. Por isso, tire
suas ideias e confiança das coisas passageiras dessa terra. Ponha os seus pensamentos, a sua confiança no alto, no Altíssimo, no autor e consumador da sua fé, da sua esperança. Que você possa pensar nas coisas que são de cima, não das coisas que são na terra. Porque essas coisas, elas podem trazer para mim e para você perca de tempo, perca de visão, sabe? Perca de alegria. Isso tudo pode trazer sobre mim e sobre você um peso que não nos condiz, mas porque nós estamos olhando para o lugar errado, a gente se contamina com aquilo que não é parte de nós. Então foque a sua mente em Cristo Jesus e se mantenha focado nele. Tudo muda quando você olha para cima, quando você olha para aquilo que é eterno, quando você olha para aquilo que é imutável. Persevere, entregando-se ao Senhor com fé, com amor, cultivando em você e desenvolvendo a confiança nele. O socorro, ele vem do alto, ele vem de Deus e não das coisas desse mundo. As coisas desse mundo, elas podem até te induzir a estar um pouco anestesiado para a dor, mas ela não vai verdadeiramente resolver os seus problemas, preencher os seus vazios, trazer respostas que realmente preencham você e façam você olhar para frente com fé, com alegria, com confiança naquilo que você vai adquirir no final. Mas entenda, é difícil pensar nas coisas celestiais quando uma enxurrada de notícias sensacionalistas que não tem nada a ver com a sua vida cai nos seus olhos, cai nos seus ouvidos. Através dos fake news, através dos entretenimentos, através das fofocas e tantas informações inúteis que chegam até nós. E não adianta você dizer, não, Jaqueline, eu não tenho acesso a nada disso, porque seja num jornal que você liga na TV, seja num celular que você abre para ver alguma coisa, são enxurradas de notícias, de informações que vão chegando sobre nós e vão nos fazendo absorver tudo aquilo. Sim, porque nós somos seres que nós absorvemos aquilo que nós vemos, absorvemos aquilo que nós ouvimos. E de 70% a 80% da nossa absorção, ela é feita pelos nossos olhos. Ela é feita pelos nossos ouvidos. Existem pessoas que são mais auditivas, existem pessoas que são mais visuais. Tem pessoas que enxergam algo e já conseguem te fazer um panorama de tudo aquilo. Tem pessoas que conseguem ouvir e já imaginar tudo aquilo que está acontecendo e absorve aquilo como se fosse uma esponja. Então eu não sei qual é a sua realidade, mas a maioria de nós somos pessoas auditivas e visuais. Nós captamos informações e o nosso cérebro guarda essas informações através do que vemos e através do que ouvimos. Então, nós somos bombardeados com muitas coisas ao nosso redor. Então, não tem como nós vivermos nesse mundo e não sermos influenciados por aquilo que vemos e ouvimos. É por isso a necessidade tão importante da gente filtrar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, os lugares onde a gente fica, por quanto tempo a gente fica. Sim, porque quanto mais tempo você investe ali naquele lugar com aquele conteúdo, mais você vai ser influenciado por aquele conteúdo. Então preste atenção naquilo que você está escolhendo para você e naquilo que você está consumindo demais. Quando deixamos a nossa mente à deriva, na imensidão de informações dispensáveis, nós corremos o risco de perder de vista o que é o principal para a nossa vida. É por isso que você tem que se atentar sim naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está vendo, no tempo que você está investindo naquilo, porque tudo isso faz parte da construção do ser de quem você está se tornando. Aquilo que eu serei amanhã,
é reflexo daquilo que eu já estou fazendo hoje. Se o amanhã chegar para mim, eu já estarei cheia de conteúdos que eu absorvi hoje, agora, nesse exato momento. Então, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você investe tempo, é o que está te construindo para você se tornar o que você quer amanhã. Você já tinha parado para pensar nisso? Agora, olhando para a sua realidade, quais conteúdos você tem assistido? Quais conteúdos você tem ouvido? Em que você tem investido o seu tempo para aprender? O que você tem consumido todos os dias de informação? Isso vai construir quem você será amanhã, se o amanhã para você chegar. Assim como se chegar para mim. Eu estou sendo alimentada hoje para ser construída no meu amanhã. Porque aquilo que eu me alimento é o que transforma a minha mente. É o que faz com que eu tenha consciência do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que eu quero, do que eu não quero, do que alegra o meu coração, do que encanta os meus olhos, do que atrai os meus ouvidos e o que o meu corpo vai querer e escolher depois. Então nós somos alimentados hoje pelo que nós escolhemos para vivermos o nosso amanhã. E é por isso que a palavra do Senhor diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são terrenas. Porque quanto mais a gente pensa, mais a gente executa em cima daquela informação que a gente recebeu. É por isso que às vezes existem pessoas viciadas em fofoca. E às vezes você olha e fala assim: não, fofoca não vicia. Vicia, porque te dá prazer ao ouvir, te dá prazer ao compartilhar, te dá prazer ao achar que você tem o controle ou sabe de coisas que outros ainda não sabem. Sabe? Então, aquilo que você muito ouve, aquilo que você muito faz, aquilo que você muito investe tempo, é o que está construindo você por dentro. Então, nós precisamos investigar aquilo que está nos construindo por dentro, para que a gente veja, para que a gente tenha consciência daquilo que não agrada a Deus e aquilo que não vai trazer para nós o retorno que nós queremos. A palavra do Senhor nos declara que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O que isso quer dizer na prática? Que a gente vê que tem coisas que são prejudiciais para nós, que às vezes afasta pessoas de nós, que às vezes nos tira de um lugar que gostaríamos de estar, mas às vezes aquele prazer momentâneo é tão maior do que a destruição que você vai trazer, que você não consegue sair daquele lugar. É como se o seu entendimento ele estivesse sendo tapado, amordaçado, e as suas forças tiradas de você para que você não busque aquilo que você sabe que é melhor. Então o entretenimento vem, as distrações vêm, mas você precisa estar consciente de que você precisa pensar nas coisas que são do alto, que você precisa administrar, que você precisa se vigiar, que você precisa se confrontar e que você precisa escolher o que você vai consumir, o que você vai se alimentar, porque é isso que vai construir quem você quer ser. Aí você quer ter um lar bem construído, vivendo com mentiras, convivendo com mentiras, alimentando mentira. Ah, mas são mentirinhas brancas que é para não magoar a outra pessoa. É mentira igual. Vai trazer um prejuízo lá na frente. Mesmo porque para cada mentira contada, você precisa arrumar pelo menos mais 10 para manter a primeira. Isso não é vida. Entende? Essas coisas são prejudiciais. Se você é uma pessoa fofoqueira e que gosta de fofoca, as outras pessoas não confiam em você. Elas sabem que não podem contar nada que seja importante para elas, para você, porque a sua boca é uma boca de sapo, é uma boca que está sempre aberta. É uma boca que não guarda as coisas importantes, porque você ouve com o ouvido, já com a boca balançando, querendo contar para outras pessoas. E às vezes não é para ajudar, às vezes é só realmente para falar. E as pessoas olham para você e falam: é até uma pessoa boa, mas você não pode confiar nela. E isso afasta as pessoas de você, entende?
Então são coisas prejudiciais que eu e você temos que olhar e falar assim, eu gosto demais de fazer isso, mas eu não posso continuar fazendo porque eu estou perdendo muito mais do que eu estou ganhando. O meu gosto, a minha vontade, o meu prazer está me trazendo insatisfação quando eu vejo o resultado. O prazer de contar, o prazer de mentir se transforma em um tormento depois que eu faço porque eu vejo que eu estou perdendo. Então é responsabilidade minha e sua escolher, como está escrito. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Eu e você precisamos buscar, precisamos acessar, precisamos ir atrás. Não é algo que vai cair no nosso colo. Somos nós que vamos ter que nos desafiar, nos esforçar para buscar. Porque o entretenimento ele vai vir. As sugestões elas vão vir. Os desafios eles vão vir. A vontade de fazer aquilo que você gosta vai vir. Mas é você que é a pessoa que pode dizer, mesmo eu gostando, eu não vou mais fazer. E eu não vou mais fazer, eu não vou mais fazer. Sabe, a decisão ela é tomada conscientemente. Você escolheu o que você quer fazer. Agora você precisa permanecer escolhendo todos os dias quando a vontade vier. Para que o seu corpo entenda que agora você não vai mais fazer a vontade dele. A mente consciente, ela entende, compreende, ela registra, mas o corpo demora um tempo para processar e acompanhar aquilo que você decidiu conscientemente. A neurociência já nos fala sobre isso, já nos traz essa realidade. Então, por isso que nós precisamos tomar uma decisão e repetir ela diversas vezes até que o nosso corpo compreenda, entenda e aceite que aquela não é mais a nossa realidade, e aí ele passa a se desintoxicar. Ele passa a não querer mais tanto, a não ser mais tão viciado, sabe? A não ser mais tão empolgado com aquela situação. E daqui a pouco aquela situação passa e já não é mais tão importante para você, porque você trabalhou a sua mente e você estabeleceu para o seu corpo que quem vai tomar a decisão não é mais o seu desejo, e sim a sua consciência. E você tomou essa mesma decisão várias vezes até que o seu corpo entendeu que os desejos não serão mais realizados. Então ele vai perdendo a chama, ele vai se apagando, ele vai sendo neutralizado. Aquilo que te empolgava tanto, que te deixava tão eufórico, já perde a força com o passar do tempo. Sabe, tudo aquilo que não é ouvido é adormecido. Tudo aquilo que você não realiza, atrofia. Todo entendimento que você tem pode estar ali dentro de você, mas se você não executa, não põe em prática, aquilo vai amortecendo, vai sendo cada vez mais guardado, vai parecendo cada vez mais distante. E assim também é com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com as nossas atitudes, que são diárias, que devem ser constantes e que devem sim manifestar aquilo que a gente quer, que a gente deseja. Então mantenha o foco em Jesus Cristo. Pense em Cristo, esteja focado no reino de Deus e na sua justiça, como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você precisa para a sua vida e para uma vida boa aqui na terra, vai ser acrescentado para você se você fizer o que Jesus manda: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todo o resto deve ter importância secundária na sua vida. O primeiro lugar deve ser de Deus, deve ser nos pensamentos da coisa do alto. Seja seletivo, escolha o que você quer. É importante nós sermos informados e conhecermos das atualidades, até para orar e dialogar com as outras pessoas, conversar com as outras pessoas, mas sem excesso. Não se afogue em informações desnecessárias que não tem nada a ver com a sua vida, que você só pode verdadeiramente orar e confiar para que Deus mude essa história. Purifique os seus pensamentos, veja se o seu povoado, veja se o que povoa a sua mente contamina ou combina
com aquilo que são os ensinamentos da Bíblia para você. São os ensinamentos do Espírito Santo. Só você sabe o que passa pela sua mente. Não ignore os seus pensamentos, porque todo pensamento é o que constrói uma ação. Ninguém construiu esse celular sem pensar nele antes. Ele primeiro foi pensado, depois executado. Então eu e você temos que ter consciência do nosso pensamento, porque eles determinam as nossas ações. Então purifique os seus pensamentos. Veja se os seus pensamentos combinam com aquilo que agrada ao Espírito Santo. Se não, descarte. Ore, entregue ao Senhor. Fala, Senhor, olha o pensamento que eu estou tendo. Esse pensamento não vem do Senhor, esse pensamento não agrada ao Senhor. Então, em nome de Jesus, purifica o meu pensamento. E faça isso quantas vezes forem necessárias, porque os pensamentos eles são intrusivos, eles vêm e entram. Sem você saber, sem você perceber. Quando você vê, ele já está ali. Mas o importante não é você perceber ele ali, é você arrancar ele dali se ele não condiz com aquilo que você quer. Coloque Deus em primeiro lugar, leia a Bíblia e faça da Bíblia a sua prioridade no seu dia. A fé e o conhecimento que vem da Bíblia vão te firmar nas tempestades da vida, nas dificuldades e naquilo que vem involuntariamente de fora para cima de você. Ore mais, gaste mais tempo na presença de Deus e menos nas redes sociais, nos entretenimentos e na notícia da vida. Pense em Deus ao longo do seu dia. Medite, ore, ouça o Senhor através da sua palavra, de meditações, de testemunhos, de pregações de pessoas que você confia. Quanto mais você se alimenta, mais você se constrói. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar e te bendizer pela porção da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra é alimento, é força, é direção, é condução para a nossa vida. E hoje estamos iniciando mais um mês, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir a nos desafiar com essa palavra nesse novo mês que se inicia. Que nós possamos não só ser ouvintes da tua palavra, mas sermos praticantes daquilo que nós estamos aprendendo. E que o teu Espírito Santo possa comunicar não somente no nosso intelectual, mas na nossa alma, no nosso espírito, trazendo, Senhor, meu Deus e meu Pai, uma confirmação celestial e uma capacitação para executarmos aquilo que temos aprendido através da tua palavra. Porque o conhecimento liberta, mas a aplicação do conhecimento, ele nos constrói, Pai. Então que nós possamos pensar nas coisas do alto e que nós possamos a cada dia reverberar em todas as áreas da nossa vida aquilo que agrada ao Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a manter os nossos pensamentos focados nas coisas do alto, na palavra do Senhor e não neste mundo mau e passageiro. Que nós possamos raciocinar, tendo a mente transformada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia. Limpa-nos, Espírito Santo de Deus, e perdoa-nos por perder tanto tempo enchendo a cabeça com distrações e com coisas tão inúteis como às vezes nós fazemos. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a aproveitar melhor o nosso tempo de vida que o Senhor nos tem dado, para amar e servir ao Senhor e ao nosso próximo. Assim, Paizinho, nós oramos ao Senhor, colocando esse novo mês que se inicia nas tuas mãos e pedindo mais do Senhor sobre nós, para que possamos ser revestidos da tua presença e da tua capacitação para avançarmos, seguindo aquilo que te agrada. Assim, Paizinho, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê também um excelente final de semana. Fique com Deus e um grande abraço.